Olá, boa tarde. Qual o desafio para melhorar a gestão nos municípios brasileiros? Como acabar com a burocracia que impede os avanços? O primeiro passo é ouvir o que pensam os cidadãos. A tecnologia poderia servir como aliada, mas ainda assim as pessoas acham bem complicado falar com os governantes pelas redes sociais. O site do Senado Federal recebeu mais de 1.600 perguntas da população à sabatina feita ao candidato ao STF, Alexandre de Moraes. Algumas até foram usadas, mas o poder público, via de regra, não escuta muito o que diz a população. Acho que não, acho que isso não é uma das principais preocupações do poder público. Além dos poderes legislativos, o judiciário e os executivos também têm perfis em redes sociais, mas falta interação. Uma pesquisa revelou que 42% dos cidadãos acredita que o contato com o governo na internet é complicado. 57% preferem a relação pessoal e 47% declaram desinteresse na busca por informação. Eu cheguei a entrar uma vez, só que eu não achei muito fácil o acesso. Aí eu não consegui achar algumas informações, aí eu saí e não entrei mais. Transparência. Esse seria um dos principais benefícios para aproximar o governo e a população pelas redes sociais. Uma necessidade, mas também um desafio imenso, já que 50% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. Ampliar esse acesso é o primeiro passo. Enquanto isso, a participação de qualidade de quem tem internet é o caminho mais rápido para conseguir resultados concretos. Além, é claro, da participação tradicional, como o voto direto, que ainda é a forma mais eficaz de se saber o que realmente quer a população. Para que os governos sejam atuantes nos meios digitais e fiquem mais perto dos anseios da sociedade, há que pressionar. Ele só vai ser efetivo se a população se apropriar. É claro que ele pode ser tão mal desenhado, ele pode ser tão pro forma, tão fake, que as pessoas podem simplesmente não querer se apropriar dele. Mas assim, ele só vai ser alargado, só vai se transformar num instrumento efetivo se for uma via de mão dupla. E para falar sobre os desafios das administrações municipais, recebemos o advogado Daniel Lança, consultor em inovação e governança pública, e também Daniel Anenberg, secretário municipal de inovação e tecnologia de São Paulo. Você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Nós vamos, ao longo do programa, falar aí dos desafios das administrações municipais. Nós vamos começar com esse gancho aí da reportagem, falando da importância do diálogo, né? Como aproximar o cidadão dos seus governantes. Daniel. Quer começar, Daniel Lança? Primeiro, boa tarde, Andresa, boa tarde aos telespectadores. Bom, acho que o que a gente pode dizer é que, de uma maneira geral, existe ainda um relacionamento um pouco truncado entre cidadãos e governo, embora a população às vezes imagina que o político, quando ganha, fica pensando, agora eu não quero mais conversar com o povo, enquanto na verdade não é assim, né? Uma geração muito nova de políticos, que vem dessa geração X, mais familiarizada com a tecnologia, já sabem que é primordial para a existência deles e continuidade na política que esse relacionamento continue. De forma que o que nós precisamos pensar é, nós como cidadãos, que os caras querem nos ouvir e pensar em como melhorar esse relacionamento, especialmente via tecnologia. Agora, as pessoas têm mesmo essa percepção, né? A reportagem, quando foi às ruas e perguntou, será que os políticos, né, os governantes querem nos ouvir? As pessoas, assim, quase unanimidade. Não, eles não se interessam. Pelo que a gente eu pensa, gostei muito né? da geração nova de políticos, eu sou eleito vereador também e essa coisa nova, realmente me sinto jovem na política. Mas entrando no tema, eu acho que tem toda a razão, uma ótima reportagem e eu acho que o poder público, eu trabalho há 25 anos na área pública, né? Coordenei o Poupa Tempo por 10 anos, depois o Detran e agora na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Eu acredito que nós temos que dar muita transparência e cada vez mais ouvir a população pelos diversos meios, né? Por exemplo, na Secretaria nós temos agora um aplicativo que é o SP156, para que a população possa sugerir
poda de árvore, possa criticar, possa fazer um monte de coisa. Então, aplicativo é fundamental. O portal é fundamental. Precisa ter na internet e tem que ser uma via de mão dupla. Né? Nós criamos o E-Poupatempo e cada novo site do governo do estado que entrava no ar, a gente testava, justamente para ver se ele estava com acessibilidade. Então, não adianta também falar numa linguagem técnica que a população não entende. Né? E, sem dúvida nenhuma, precisa responder. Isso é fundamental. As pessoas, quando recebem uma cartinha de volta, um e-mail de volta, elas percebem que existe respeito. Isso que o poder público precisa ter em relação à população. Ainda mais quando se dá uma resposta eficiente, né, para algum problema. Aí sim, né, você tem essa... Mas não só isso, pode ser ter uma resposta, um não, mas bem explicado. Tá. Isso pode acontecer desde que explique por quê. O que as pessoas não querem é receber uma resposta genérica ou não receber resposta, ou ainda receber uma resposta dizendo que você vai cumprir num prazo tal e não cumpre. Então, o poder público tem que ser muito transparente e tem que ser sincero. E ainda mais nas administrações municipais, que teoricamente a gente pensa é mais fácil, né? Por conta até dos vereadores que têm acesso a determinadas regiões. Então, essa conversa deveria ser mais direta, não é? É verdade. E nem sempre acontece. A gente vê a realidade dos municípios. Então, não acontece por quê? É uma série de razões que talvez eu não consiga explicar com perfeição, mas você veja, nos municípios do interior do Brasil, existe ainda muito aquele ranço dos políticos tradicionais que vem de muitos anos e que se elegem com as mesmas práticas ainda ruins, que não são 100% transparentes. A minha esperança é que, com essa geração mais nova que entra na política, eles já sabem que as pessoas hoje têm Facebook, se o cara pisar na bola, as pessoas vão colocar, vão mandar um Twitter e o cara vai ficar apertado, ele vai ter que responder, ele vai ter que prestar contas. Eu tenho muita esperança de que essa geração mais nova que chega, e já chegou, é o caso do Daniel, de tantos outros políticos que a gente conhece, já tem esse relacionamento mais estreito e dependem desse relacionamento para coexistir na política. Mas eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Sim. A população precisa pressionar também. Isso que algumas vezes elas acham, votei no fulano e não tenho mais nada, agora ele resolve o meu problema. Tem que ficar em cima, tem que ficar pressionando, cobrando. Então, a população Como cobrando... que deve ser feita essa cobrança, né? Que a gente sempre ouve, você vai votar, mas depois tem que acompanhar para ver se ele cumpriu todas as suas promessas. Não, é isso, tem que acompanhar e cobrando se está realizando o que foi prometido. Você veja, por exemplo, nosso prefeito João Dória, o tempo todo ele está na mídia dizendo, prometi na campanha isso, estou fazendo. Prometi aquilo, estou fazendo. É isso que um político precisa fazer. E não estavam acostumados a fazer isso. Estavam acostumados, até porque a tecnologia não existia dessa forma. Hoje, eu acho que os políticos novos, realmente concordo com o Daniel Lança, estão mais com essa perspectiva. Sabem que eles não podem simplesmente se esquivarem e não darem retorno. A população quer retorno. O que você está fazendo em relação à creche, em relação à escola, em relação ao posto de saúde? Elas querem saber e ficam em cima. Mas a população precisa continuar cobrando. E para isso é preciso de um plano de governo também, né, Daniel? Tem muito paraquedista ainda nessa área, em todos os cargos, que eu quero dizer, aquela pessoa ainda, nós estamos falando aqui de todos os municípios, falando do país todo, que quer aproveitar aquela boquinha, mas nem sequer fez um plano de governo. Existem muitos desses ainda? Ainda existe, mas a boa notícia, tem diminuído na medida em que a população ela entendeu o seu papel de cobrança e o debate tem ficado mais inteligente. Então, agora, quando as pessoas cobram, elas já cobram com base no plano de governo, no caso do vereador, as suas próprias promessas de campanha, ao invés de cobrar questões genéricas. Já existiu muito aquele candidato a vereador que prometia coisas que só o prefeito fazia. E nessa última eleição a gente viu que quando o vereador falava, eu vou tapar o buraco da sua rua, o cidadão falava, calma, mas você não faz isso, quem faz isso é o prefeito. Então esses caras que eram meio populistas, que acreditavam ainda nessa velha política, já estão perdendo força. Por isso é que eu continuo assim, com essa minha boa visão de que o futuro nos traz melhores ventos políticos. O Daniel falou aqui dessa questão que está sentindo uma mudança de perfil nos candidatos jovens. O eleitor também, então, vem mudando nesse sentido? Eu acho que sim. E acho que tem um outro lado, não é só o político. A gente precisa ter uma gestão pública muito mais eficiente, é o compromisso de campanha do nosso prefeito João Dória, e muito mais profissionalizada no bom sentido. Né? Isso que boa parte dos países fizeram.
ter uma gestão pública que realmente seja técnica, que não seja só questão política. Lógico que os políticos influem, isso é importante, mas que ela funcione, que ela realmente seja profissionalizada, cada vez menos cargo de confiança, cada vez uma estrutura mais enxuta, cada vez mais por resultados que a gente vê se funciona ou não funciona. Isso eu não tenho dúvida que aos poucos nós começamos a ter, por exemplo, gestores nos diversos níveis, gestores municipais, gestores estaduais, gestores federais, que são pessoas que continuam na máquina, que vão ao longo da sua carreira e que trabalham para fazer com que ela funcione de forma correta, de forma eficiente, de forma transparente. Agora, Daniel, qual que é hoje o grande problema enfrentado pelos nossos municípios, né? Porque a gente vê essa reclamação de falta de dinheiro, é falta de dinheiro ou é o mau uso do dinheiro público? Hoje existe uma falta de dinheiro por conta do mau uso do dinheiro. Você está corretíssima. Os municípios, de uma maneira geral, enfrentam essa crise, o que eu acho que é uma boa ideia, porque nesse momento de crise, onde a gente percebe o cenário, que é as cidades brasileiras ainda são mal administradas de uma maneira geral, quando a gente vai lá no interior, são cidades onde a prefeitura é muito burocrática e são lugares matadores de criatividade. E nesse momento de crise, é uma ótima oportunidade para se pensar criatividade, ou seja, como fazer mais com menos. Não tem jeito mais de ter aquele cabide de empregos que a gente viu durante muitos anos na cultura brasileira. Os prefeitos agora entenderam isso de uma maneira geral e aí é uma ótima oportunidade para aprender a falar, como o Daniel disse aqui, colocar indicadores para que o debate seja mais inteligente. Então, o cara quer saber se a prefeitura ela está vendo se as vagas de creche estão diminuindo, se o tempo da fila do hospital efetivamente está diminuindo. As pessoas não querem mais saber só se o prefeito gasta 25% com educação ou 15% com saúde. O debate, a partir desse momento de crise, está sendo mais inteligente, porque nós precisamos aprender a fazer uma política diferente ou os estados e os municípios vão acabar quebrando. Não, e com parcerias, né? Eu concordo inteiramente com o Daniel Lança, mas eu acho que tem que ter muita clareza. Aquela época do Estado provedor, que o Estado faz tudo, não existe mais. Não dá para pensar nisso. O que cabe ao Estado? Ao Estado cabe, lógico, educação, saúde, segurança, mas o que eu queria reforçar, precisa ter mais parcerias com a sociedade civil, com a iniciativa privada. A responsabilidade, lógico, uma grande parte é do Estado ou município, mas a importância dessas parcerias, como acontece em outros países, OS, associações que se envolvem para resolver problemas que são da sociedade. Não tem mais dinheiro para tudo. Portanto, a gente precisa ter mais eficiência, lógico, fechar todos os problemas de corrupção, mas ter inovação, ter criatividade e parcerias. Eu acredito muito que com parcerias a gente consegue ir muito mais além do que a gente está conseguindo atualmente, né? Agora, como aumentar a arrecadação sem cair no bolso do cidadão, né? Sem aumentar os impostos? Essa é a pergunta que todos os prefeitos fazem, sim. Mas é preciso, primeiro, criatividade, como eu disse, né? É muito importante que os prefeitos consigam entender exatamente como funciona o orçamento da cidade e tentar descobrir, primeiramente, as duas grandes torneiras do desperdício e da corrupção. Se a gente fechar essa torneira, olha, já vai abrir mais dinheiro para a saúde, para a educação, e aí começa a se pensar em outras estratégias. Por exemplo, São Paulo está debatendo a dívida ativa. São bilhões de reais de pessoas que devem impostos e não pagam. Por que não pagam? Por uma série de questões. Se os prefeitos investissem corretamente na dívida ativa, certamente se faria mais justiça social, porque todo mundo que deve imposto precisa pagar, senão eu que pago imposto vou olhar para o meu vizinho que não paga e falar, puxa, é injusto. E gera mais dinheiro para que a prefeitura seja ainda mais eficiente e consiga investir mais na cidade e a cidade começa a crescer e gera mais empregos, mais oportunidades. E a partir daí o cidadão ganha. Eu acho que o tópico é mais eficiência também.
A questão é como é que você consegue fazer. O nosso prefeito, por exemplo, João Dória, tem falado bastante, e a gente tem feito, reduzir gastos, né? Por que precisa ter veículos para tanta gente na administração pública? Reduzir 30% dos cargos em comissão, tornar mais eficiente a máquina. Isso é possível de ser feito, né? Um projeto que o prefeito e nós já na campanha estamos implantando, digitalizar toda a documentação, menos papel, né? Com isso você tem mais muito controle. Papel, né? São 340 mil novos processos por ano, mas nós já estamos chegando na metade desses eletrônicos. Até o final do ano que vem, nosso compromisso é tudo ser eletrônico. Ou seja, isso economiza por um lado, tem mais controle por outro, torna mais eficiente a máquina. Então, são atitudes como essa que todos os prefeitos têm que ter. Tornar mais eficiente a máquina. Tem que funcionar melhor com gente que realmente trabalhe e não seja cabide de empregos, tá certo? E que a gente possa, dessa forma, não necessariamente precisar aumentar impostos, nada disso. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Hoje, cadê a receita? Tava aqui. Receita! Elmo está procurando a peteca de Elmo. Carambola! Está faltando um biscoito de morango. Se você tá procurando por diversão... Onde foi parar? Não é possível! Aqui você vai encontrar... Isso exige uma comemoração. Eu nunca me diverti tanto. Sésamo! Hoje, 13h. Ninguém vende remédio mais barato que a Ultrafarma. Só a Ultrafarma oferece economia de até 90% e entrega em qualquer lugar do Brasil. E mais, na compra de produtos com o selo azul, o frete é grátis. O jeito de comprar remédio mudou. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11 5591 1466. É simples, é rápido e de longe o melhor preço do Brasil. Ultrafarma, tá no coração da gente. Sou uma ave bonita. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irá ver. Tá curioso, né? Então não perca a nossa estreia sábado às 10 da manhã. Campus em Ação, a vitrine das universidades brasileiras. Que traz o documentário Eva Furnari, Histórias e Ilustrações, realizado pelos alunos da Universidade AMB Morumbi. Sábado, 10 da manhã, estreia Campus em Ação. A gente espera vocês. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Segunda no centro do Roda Viva, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. E você pode participar do programa. Grave um vídeo com sua pergunta e publique na página do Roda Viva no Facebook. Esclareça suas dúvidas sobre a proposta de reforma da Previdência. Segunda, ao vivo e em novo horário, 10h15 da noite, no Roda Viva. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre os desafios das administrações municipais com a gente, Daniel Lança, consultor em inovação e governança pública, e Daniel Annenberg, secretário municipal de inovação e tecnologia de São Paulo. Vou voltar esse bloco aqui falando daquela palavrinha que é velha conhecida dos brasileiros, que é a burocracia. Nós falamos um pouquinho no bloco anterior. Por que os nossos processos ainda são tão burocráticos, especialmente quando estamos falando do poder público? Bom, começava. Eu acho que a gente tem toda uma cultura burocrática muito grande, que vem lá de trás dos portugueses, mas você sabe que os portugueses já se modernizaram muito,
que é uma coisa muito forte de não acreditar, por exemplo, na palavra das pessoas e ter que ter um documento, muitas vezes, que comprove. Eu estava citando para vocês, por exemplo, comprovante de residência. Não precisa, a pessoa declara sob as penas da lei, só que tem muitos órgãos públicos que pedem esse tipo de coisa. Então, muitas vezes é criar dificuldades para alguém vender facilidades que existem em vários lugares. E outro é porque sempre foi feito assim. Então, tem uma estrutura. Por que funciona? É porque sempre foi. Então, uma das coisas, por exemplo, que nós estamos fazendo, é um projeto importante, há 10 dias atrás o prefeito lançou, Empreenda Fácil, que é abrir empresas. Por que demora tanto tempo para abrir empresas no Brasil? E outro tanto para fechar, né? E fechar. Então, um projeto que a gente está fazendo, todo eletrônico agora, que na cidade de São Paulo leva em média mais 100 dias, a partir do final de abril vai levar 7 dias em empresas de baixo risco. Depois vamos ver as de alto e depois fechamento. É atacar o problema, é rever processos, é informatizar o que precisa, é descomplicar e simplificar o que pode ser feito. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nessas frentes, é simplificar por um lado, serviços eletrônicos, combater a corrupção através disso, para que a gente possa ter um serviço público mais ágil, mais eficiente. Eu estava vendo aqui, Daniel, até no seu livro você cita um exemplo que eu acho que cabe aqui, que é bem interessante nessa questão aqui, para que facilitar se dá para complicar, né? Você conta aqui de um município que queria anular os documentos porque eles foram assinados com caneta preta. E alguém disse, tem uma lei aí que diz que não pode ser assinado com caneta preta, tem que ser com caneta azul. Aí depois, quando foram ver, não existia, não tinha lei nenhuma dizendo isso. E, no entanto, atrasou a vida ali de todo mundo. Né? Esse é o retrato do Brasil nas cidades ainda, infelizmente. Essa cultura burocrática, como o Daniel disse bem, e nós precisamos combater isso. É a síndrome de Gabriela, Sempre foi assim, e a gente vai sendo dessa maneira. Tem muito disso, então sempre foi assim e deu certo, Acha que deu certo, E vai deixando. Tem muito dessa cultura, então. É o lugar, talvez, que mais tem no Brasil hoje, é o próprio Estado. Ele ainda é uma máquina pesada, burocrática, ruptiva, e o nosso desafio é de tornar o Estado mais disruptivo. Mas que peso tem as nossas leis aí ou não? A questão cultural é mais forte? Acho que os dois, Os dois? Tanto a cultura quanto a legislação ainda são muito burocráticas. Eu acho que tem tudo isso. Tem a cultura, tem o modo das pessoas fazerem as coisas, tem as leis. Eu vou dar um exemplo, Nós estamos discutindo a questão da poda de árvore, que leva 6 meses, em média, para ser feito. Por que leva esse tempo? Porque o processo todo é muito burocrático. Mas não é só o processo. Existe uma legislação que diz que para você podar uma árvore na cidade de São Paulo, tem que ter um laudo do engenheiro da prefeitura. Bom, esse é um problema, é um gargalo. Nós estamos propondo, por exemplo, por que precisa ser um engenheiro da prefeitura? Por que não pode ser um engenheiro? As pessoas reclamam muito disso, que às vezes chamam o poder para dar um jeito nisso, e quanto tempo que demora? Mas muitas vezes não depende só do poder público. Veja, nesse caso, precisa mudar a lei. Se a gente não mudar a lei, a gente não consegue fazer essa poda mais rápido. Já estamos com um projeto de lei na Câmara justamente para isso, para abrir. Isso acaba sendo funis, o que é muito ruim. Você precisa simplificar processos, muitas vezes, mudar a cultura, mudar a legislação e aí sim informatizar. Porque também, senão, Andressa, pode virar e-burocracia. Você coloca tudo na internet, mas os prazos continuam os mesmos, a burocracia continua o mesmo, e aí não adianta nada. Aí fica pensando aqui, o quanto que, não, tem que estar tudo ali, a burocracia, essa burocracia toda, por outro lado, inibe corrupção. Não inibe, né? Mostrou-se que não. Embora um dos objetivos da burocracia talvez seja esse. Talvez o que a gente precisa fazer, dá trabalho, mas é o serviço do novo gestor, é identificar em cada rotina, em cada lei, aquilo que precisa ser feito, aquilo que pode ser tirado, e instituir caminhos mais fáceis e mais eficientes. Como você disse, muitas burocracias não impediram a corrupção. Por que não a gente alterá-las para facilitar a prestação de serviços, para que a gente consiga documentos e criar outros mecanismos mais eficientes para que a gente combata a corrupção de fato. Veja o exemplo, Não sei se vocês lembram, há 20 anos atrás, quando a gente criou o Poupa Tempo, levava 60, 90 dias para fazer um RG na cidade de São Paulo. O que a gente fez? Foi analisar isso que o Daniel Lança falou, o processo. Desde a hora que o cidadão pede o documento até a hora que é entregue. A gente foi analisando, viu o que dava para cancelar, o que dava para informatizar.
Hoje você consegue fazer em 5 dias esse processo. Pois é, então, Daniel, é isso que eu acho que isso tem que ser feito com todos os processos. Agora, o Poupa Tempo é um bom exemplo de que facilitou muito a vida das pessoas. Você implantou esse projeto. Qual foi o principal desafio? Mudar a cabeça das pessoas. Foi mudar a cabeça. É a cultura, tanto interna na máquina, mas também do cidadão. É o que o Daniel Lança falou. Isso sempre foi feito assim, as pessoas estão acostumadas. Você inovar, você mudar, é muito difícil para todo mundo. E o que foi preciso para mudar? Olha, precisa dar exemplo, precisa ter capacitação, precisa mostrar que é possível fazer aquilo que sempre foi feito de um jeito, de outra forma, e que isso não tira pedaço de ninguém. Pelo contrário, muitas vezes isso ajuda para quase todo mundo. É melhor desburocratizar, é melhor simplificar para a máquina pública, para o funcionário, para o próprio cidadão. Algumas pessoas ganhavam com essa dificuldade. Por exemplo, agendar. Por que não agendar todos os serviços públicos? Se organiza a vida do funcionário, a vida do cidadão, mas não, não, agendar, chega a qualquer hora, está tudo bem. Não está tudo bem, dá para organizar melhor, só que isso é gestão. Você precisa ter gente fazendo gestão. Se não tiver gestão, como o nosso prefeito tem feito agora, não funciona. Daniel, você acha que ainda nos nossos municípios as pessoas governam muito ainda na base do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, do achômetro? Sim. Sem um plano de gestão eficiente? Sim. Talvez o maior desafio hoje para as cidades brasileiras é conseguir criar um plano de gestão, um plano de metas que seja transparente para os cidadãos, onde eles possam, inclusive, descobrir, nós pactuamos juntos com o prefeito na eleição que a cidade vai construir 3 creches. Eu não quero dar uma carta em branco para o prefeito e daqui a 4 anos cobrar essas 3 creches estão prontas. Eu quero saber se já foi licitado, se o projeto executivo já está pronto. E veja, quando se tem boa gestão, primeiro se aproxima o cidadão da máquina pública porque se traz mais transparência, né? O Daniel falou de um ótimo exemplo aqui. Por que a gente não escancara tudo para o cidadão? A lei já obriga o Ministério Público, o Tribunal de Contas e qualquer cidadão de pedir um documento. Por que a gente já não coloca tudo, então, na rede? E eu digo mais, não só documentos, mas a agenda do prefeito, a agenda do secretário. O cidadão quer saber esse tipo de coisa e, se ele souber, o prefeito consegue transformar esse cara de um crítico, às vezes feroz, em uma pessoa que veste a camisa da administração, porque sabe, lá dentro eu sei que o prefeito tem essa dificuldade e ele defende o prefeito com os amigos. E o melhor fiscal é o próprio cidadão. Sim, facilita a vida de todo mundo, né? É possível, secretário, dar um exemplo de quanto dinheiro é jogado no lixo com esse excesso de burocracia? Olha, a gente, por exemplo, só em papel, estava dando exemplo de os processos, é uma loucura. Mais de algo em torno de 1, 2 milhões por ano gasto nisso, tá certo? Mas não é só o papel. É muitas vezes o que acontece. Se é em papel, você consegue colocar dentro lá da gaveta, ninguém sabe, não tem controle se o processo andou. A hora que está eletrônico, você sabe para onde foi. Isso agiliza o processo, inclusive. Então, muitas vezes, não é só a economia necessariamente, mas você vê, tem toda aí uma cultura que hoje dificulta que você faça as coisas funcionarem bem. Na hora em que você digitaliza, e você informatiza, você simplifica, as coisas começam a funcionar. E aí fica muito mais fácil também para aqueles que querem trabalhar direito cobrarem, né? Para o cidadão poder cobrar com mais transparência, tem toda a razão, e isso faz funcionar melhor a máquina. Né? Por falar em cobrar, é a pergunta aqui da Natália Damasio via Twitter. De que modo a população pode cobrar dos governantes uma gestão eficiente? É a pergunta dela. Vamos então terminar com uma dica aí para como o cidadão pode participar mais desse processo, Daniel? Bom, eu imagino que as próprias redes sociais já permitem essa interação. A experiência que nós temos é que os gestores públicos, de alguma maneira, hoje eles já têm essa percepção. Então, entender o que está acontecendo, tentar, mesmo que os gestores não apresentem exatamente qual é a agenda, se manter informado nos jornais, na internet e sempre ter um relacionamento próximo via as mídias sociais.
secretário? Mesma coisa, acho que as redes hoje são muito boas para isso, precisa fiscalizar o cidadão, cobrar também os seus vereadores, se estão votando de acordo com o que prometeram, os seus prefeitos, e fazer com que não se acanhem. Fiquem em cima, mostrem o que está acontecendo, vão também para os jornais, meios de comunicação, que nos ajudam bastante nesse sentido. O bom gestor não tem medo disso, o bom gestor sabe que ele está executando bem e a cobrança da população, quando é dessa forma, é muito positiva. Muito positivo. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Quem quiser saber mais desse assunto aqui, fica a dica do livro do Daniel Lança, Governança Municipal. 20 cases de sucesso da nova gestão pública nas cidades brasileiras. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. É youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.